Depois da pedofilia do clero, com mais de 300 crianças abusadas só na Alemanha, a que se segue agora a recusa de uma simples bênção a casais homossexuais que se amam, o que mais pode levar a Igreja Católica de Roma ao fundo? Olá, é com esta pergunta que abro o programa 109, parte 2 da nossa atualidade, à luz da fé e da teologia de Jesus. Porque à luz da fé e da teologia de Jesus vemos a realidade como nunca antes a vemos. Porque as fés religiosas ajudam a encobrir todo o perverso, toda a iniquidade e transformam a iniquidade em bondade. Só a fé e a teologia de Jesus nos revelam a realidade tal qual ela é. E é por isso que é sempre à luz da fé e da teologia de Jesus que eu faço este programa e que vivo o meu viver de presbítero ordenado pela Igreja de Porto, ainda que sem ofício pastoral, porque incomodo muito. E assim eles pensam que não afeto a instituição, e é quando mais afeto, é quando mais afeto, porque sou um permanente grito de vejam como eles vão nos, vejam como eles são hipócritas. É verdade. Depois da pedofilia do clero, com mais de 300 crianças abusadas só na Alemanha, e que agora se estão a conhecer, a saber, é o que há de mais recente, a que se junta agora a recusa de uma simples bênção a casais homossexuais que se amam, o que mais pode levar a Igreja Católica de Roma ao fundo. E é bom que vá depressa ao fundo. É bom que vá. Se bem se lembram, desde o princípio do pontificado, que já leva 8 anos, do Papa Francisco, eu deverei ser provavelmente o único presbítero ordenado pela Igreja do Porto que se lhe refere reiteradamente como o primeiro Papa jesuíta. E não o faço por acaso, que não faço nada por acaso. Primeiro Papa jesuíta, porque os jesuítas são os mestres de como se domina, se entra nas mentes das pessoas. Os mestres dos mestres. Como se entra na mente das pessoas, se as ocupa e se instala lá e depois se as controla. Um Papa jesuíta é horrível. É o que mais nunca tinha havido e este é o primeiro Papa jesuíta. Um jesuíta chamado Papa. E então ele já era, na altura, lembram-se, já era bispo emérito, arcebispo emérito de Buenos Aires, na Argentina. Portanto, já estava a não exercer oficialmente como bispo de Buenos Aires. Já era emérito pela idade. E dessa condição de emérito de Buenos Aires, bispo de Buenos Aires, foi chamado, escolhido para bispo de Roma. E é por isso que se transformou em Papa. Quer dizer, para lá, para a Argentina, era emérito. Para a Igreja Universal, pelos vistos, não era emérito. Ainda estava aí para as curvas. E já leva 8 anos, efetivamente. Mesmo assim, é um bispo emérito de Buenos Aires. E isto já diz tudo. Porque é que foram buscar um jesuíta à Argentina para fazer dele bispo de Roma e, consequentemente, Papa? Sabem que estes 8 anos de pontificado do Papa Francisco são 8 anos de encenações meticulosamente pensadas
e realizadas à perfeição. Sempre em encenações, pensadas e realizadas à perfeição. Para quê? Para que Roma melhor possa, o Império Romano papal, porque é isso disso que se trata, para que o Império Romano papal possa levar a água ao seu moinho, nunca ao moinho dos povos. Ao seu moinho próprio, nunca ao moinho dos povos. E hoje, nestes dias que se fala do Dia Mundial da Água, a metáfora até bem, o ditado até bem a propósito. Leva a água ao seu próprio moinho, ao moinho de Roma, do Império Romano, papal, não a água aos moinhos dos povos, de cada povo. A recente viagem ao Iraque é disso exemplo. Em plena pandemia, porque ela acontece em plena pandemia. Parece que estamos todos impedidos de viajar. Para o dono do mundo, o senhor do mundo, que é o Papa de Roma, é tudo permitido, ele está acima da lei. E por isso, a recente viagem ao Iraque realizou-se em plena pandemia e decorreu em ambientes tremendos, que as imagens de televisão não podiam esconder, em ambientes destruídos por guerras fratricidas, completamente destruídos, no meio daquela destruição toda, por guerras fratricidas, realizadas por motivos religiosos e por isso legitimadas todas pelo Alcorão e pela Bíblia, os livros sagrados. E esta viagem, nestas circunstâncias, é disso prova de que ele leva a água ao seu moinho, não ao moinho dos povos. Porque o Papa veio-se embora, ao fim daqueles dias de show e de contactos. Os contactos principais são aqueles secretos, que nós nunca sabemos nada do que é que se trata, nem nunca saberemos. Mas para os povos que ele visitou e que continuam lá, naqueles espaços completamente destruídos, nas mesmíssimas ou piores condições quando ele lá esteve, daqueles dias em que lá esteve. Os frutos para esses povos são nenhuns, só desgraças. Porque sabemos hoje que os casos de pandemia de Covid-19 desenvolveram-se muito. Claro que agora silencia-se isso, que é uma consequência perversa de uma visita que nunca se devia ter realizado nas atuais circunstâncias. Mas ele é o chefe dos chefes dos Estados do mundo. Ele é o chefe de Estado do chefe dos Estados do mundo. É o chefe dos chefes. Por isso é que o nosso também, Marcelo, ao tomar posse para o seu segundo mandato, foi logo a correr ao beija-anel do Papa. Porque é um súbdito dele. Foi reconhecer-lhe. Foi reconhecer a sua submissão e a sua obediência. Frutos para os povos, portanto, desta visita papal, nenhum. E a verdade vem sempre ao de cima. E agora, hoje, sabemos que a Congregação para a Doutrina da Fé acaba de proibir uma simples bênção a casais homossexuais que se amam. E a Congregação para a Doutrina da Fé define o que é objeto de fé na Igreja Católica. E, portanto, o próprio Papa não pode ficar contra a Congregação da Doutrina da Fé. Pelo contrário, também teve de assinar o documento em que se proíbe uma simples bênção a casais homossexuais que se amam, só porque são homossexuais. É caso para perguntar se todos são filhos de Deus, se os heterossexuais são considerados pela hierarquia católica filhos de Deus,
Porque então os homossexuais são filhos de quem? Como é? E alguém é homossexual por opção. Não é uma certa tendência que vem nas pessoas. Não fomos criados todos. Se queremos falar em criação, que acontece na evolução, no decurso da evolução, se queremos falar em criação, não temos que dizer que fomos criados heterossexuais, homossexuais, lésbicas, e com essas tendências todas fomos criados assim. Isso é que é bonito. Isso é que é bonito, porque o mundo só de uma cor não tem piada nenhuma. Tem muita graça esta variedade, e a gente saber viver na variedade e manter-se na unidade na variedade. Ora, vocês nem sonham o que vai por aí no mundo católico, onde a Igreja Católica está implantada. Nem sonham. Bispos e presbíteros que estão escandalizados e que saem a terreiro, pela simples razão de que não se pode desdizer a congregação a doutrina da fé. E até já se fala num novo caso Galileu. Há bispos a dizer, vamos, e teólogos a dizerem, mas então vamos ter outro caso Galileu por causa de uma simples bênção que não se pode dar? E há bispos que dizem, eu não me reconheço nesta igreja. Bispos residenciais católicos que dizem, eu não me reconheço nesta igreja. Então eu dou bênçãos. Eu posso ir dar uma bênção a casas, a viaturas, a carros. E não posso abençoar duas pessoas que se amam só porque são homossexuais. E fala-se, portanto, na hipótese do novo caso Galileu. E alguns já dizem, bom, ao Galileu, 500 anos depois, vieram-lhe pedir desculpa pública, perdão. E agora, aos homossexuais, quando é que se vai pedir desculpa? E depois há os escândalos todos da Cúria, que o Papa Francisco, por mais que queira, não consegue esconder. Porque os jornalistas vaticanistas estão sempre lá em cima dos acontecimentos. E sabem porque é que o Papa jesuíta Francisco, quando veio da Argentina para Roma, quando veio da Argentina para Roma, ficou a viver na casa e a comer na casa de Santa Marta? Não foi apenas por um simples gesto de humildade, como a encenação disse. Não, pelo contrário. Foi a garantia que ele tinha, a partir daí, estando assim, que nunca seria envenenado na comida, na comida, porque está a comer com mais de 200 ou 300 pessoas, não se pode envenenar todos ao mesmo tempo. E, portanto, ele come da comida dos outros, que é a garantia que tem de que não é envenenado. Porque é envenenado, já bastou a experiência do seu antecessor, de um dos antecessores, João Paulo I, que ao fim de 33 dias morre envenenado. Morre envenenado. Foi morto envenenado. Mas isso hoje já é conhecido e provado, já está tudo provado. Só que não está admitido oficialmente pelo Vaticano, que não pode admitir isso. Mas não é não é Jorge Mário Bergoglio propriamente o problema da Igreja Católica. O problema na Igreja Católica é a própria Igreja Católica. A Igreja Católica é que é o problema. Porque ela é sucessora de Constantino, do Império Romano. É sucessora do Império Romano. A Basílica de São Pedro é construção do Imperador Constantino. A Praça de São Pedro, todas aquelas coisas, todas aquelas grandes igrejas, toda aquela riqueza, todo aquele Fausto, é bem tudo do Império Romano. E o Papa, quando caíram os imperadores, ficou o Papa no lugar dele. E, portanto, o problema é a própria Igreja Católica Romana que tem de cair, tem de ir ao fundo. E que mais falta, depois destes escândalos todos, para ela ir ao fundo? Que venha depressa esse dia.
com a minha paz, com o meu beijo. Amo-vos muito.